Trabalhando com ela todos os dias e sem saber que era CEO, me apaixonei. Nunca imaginei que um dia minha vida mudaria com um simples tropeço numa cafeteria. Era uma manhã comum, nublada, e eu havia chegado cedo à cidade, ainda me acostumando com a rotina do novo emprego. Meu coração batia acelerado por estar começando como funcionário novato em uma empresa que prometia crescer rápido. Eu estava nervoso, ajustando a gravata e conferindo os papéis na minha pasta, quando ela apareceu. Ela estava parada na fila, linda de uma maneira que parecia casual, sem esforço, mas impossível de ignorar. Cabelos levemente presos, um sobretudo elegante que delineava o corpo com discrição, e aquele olhar que parecia observar tudo e nada ao mesmo tempo. Tentei não encará-la demais, mas cada gesto, cada movimento, parecia me puxar para perto dela. Quando ela se virou de repente, tropeçou levemente, e eu, sem pensar, estendi a mão para ajudá-la. Nosso contato foi breve, mas suficiente para que eu sentisse uma eletricidade estranha subir pelo meu braço. Ela sorriu, e meu mundo desacelerou por um segundo. Um sorriso simples, mas cheio de calor, que me deixou sem palavras. Obrigada, disse ela, com uma voz suave e firme ao mesmo tempo. Sou um pouco desastrada quando estou com pressa. Sem problemas, quero dizer, acontece, gaguejei, sentindo as palavras tropeçarem entre meu nervosismo e a surpresa de estar tão próximo dela. Ela riu baixinho, quase imperceptível, mas para mim foi como música. E naquele instante, uma parte de mim desejou que o tempo parasse, apenas para que eu pudesse observá-la mais um pouco. Mas, por alguma razão, não perguntei o nome dela, e ela seguiu, deixando um rastro de perfume leve e doce no ar. Nos dias seguintes, comecei a reparar que, de alguma forma, a encontrava em lugares comuns. A cafeteria perto do meu prédio, a livraria que eu costumava frequentar, até mesmo uma tarde chuvosa no parque. Sempre casual, sempre envolvente, sempre despercebida quanto à minha presença. Mas para mim, cada encontro era um evento. Cada olhar, cada sorriso, carregava uma tensão silenciosa que eu não sabia como lidar. O mais curioso era que ela nunca mencionava nada sobre trabalho, cargos ou empresas. E eu, por minha vez, jamais suspeitei que aquela mulher maravilhosa, que fazia meu coração acelerar com um simples olá, fosse ninguém menos que a CEO da empresa na qual eu havia acabado de ser contratado. Um detalhe que mudaria tudo, mas eu ainda não sabia disso. Nessas pequenas interações, comecei a notar detalhes que me deixavam fascinado. A maneira como ela mexia nas mãos quando pensava, a leve inclinação da cabeça quando sorria, o cuidado com que falava com estranhos, sempre educada, sempre elegante. Uma mulher que parecia perfeita, mas de uma forma inacessível, como se estivesse em um mundo próprio. E, apesar de tudo, ou talvez por causa disso, eu me sentia cada vez mais atraído por ela. Ao mesmo tempo, algo dentro de mim começou a se agitar. Era mais do que uma simples admiração. Havia uma tensão elétrica, um desejo silencioso, quase proibido, que me deixava inquieto toda vez que a via. E eu não fazia ideia de que, em poucas semanas, nossos caminhos se cruzariam de formas que nenhum de nós poderia prever. Nos dias seguintes, eu não conseguia tirar aquela mulher da minha mente. Cada pequena lembrança dela, o jeito que ajeitava o cabelo, o sorriso discreto, a forma delicada como segurava a xícara de café, vinha à tona em momentos inesperados, me fazendo corar sozinho no metrô ou enquanto revisava meus relatórios no trabalho. Era frustrante e excitante ao mesmo tempo, como se cada pensamento sobre ela fosse proibido, mas impossível de controlar. E então, o destino decidiu brincar comigo. Em uma sexta-feira à tarde, recebi a tarefa de entregar documentos para a matriz da empresa. Eu era novato, ainda fazia tarefas simples, mas algo me dizia que precisava me esforçar. Subi as escadas do prédio, distraído com meus pensamentos, e esbarrei, literalmente, em alguém no corredor. Ai! Exclamei, tentando equilibrar os papéis que quase caíram no chão. Nossa, cuidado! A voz dela. Meu coração disparou antes que eu pudesse perceber. Olhei para cima e, claro, era ela. A mesma mulher que eu havia encontrado na cafeteria semanas atrás. Meu corpo reagiu de maneira automática. Um frio na espinha, as mãos suadas, o ritmo acelerado da respiração. Desculpe! Consegui dizer, tentando soar firme, embora sentisse minha voz trêmula. Eu não te vi. Ela sorriu, levemente divertida, e meu mundo parou por alguns segundos. Era impossível explicar, mas aquele sorriso tinha força de uma tempestade silenciosa, capaz de desorganizar meu pensamento e, ao mesmo tempo, acalmar uma ansiedade que eu nem sabia que tinha. Tudo bem. Eu estava distraída também, disse, inclinando a cabeça de forma sutil, os olhos brilhando de forma quase provocativa. Durante aquele breve encontro,
Conversamos por alguns minutos. Ela falava com naturalidade, sem formalidades, sem qualquer vestígio da autoridade que eu ainda não sabia que ela possuía. Rimos de pequenas coincidências da vida, e eu senti, pela primeira vez, que podia me aproximar dela sem medo, embora cada palavra trocada fosse uma faísca que acendia uma tensão silenciosa entre nós. Os encontros casuais começaram a se tornar uma rotina não planejada. Eu a via em cafés, livrarias, até no mercado perto do meu apartamento. Cada encontro era uma oportunidade de observá-la, de conhecê-la mais profundamente, mas sempre mantendo distância. Porque, mesmo sem saber que ela era minha chefe, uma parte de mim sentia que algo poderia dar errado, que eu deveria manter cautela. E o desejo, o desejo. Ele crescia a cada conversa, cada toque acidental de mãos ao passar documentos, cada risada compartilhada. Eu me pegava imaginando cenários que sabiam a sonho proibido, mas não havia malícia nela, apenas uma tensão natural, quase elétrica, que nos envolvia sem aviso. Cada encontro era um jogo silencioso de aproximação e contenção. Ao mesmo tempo, o mistério dela me fascinava. Ela parecia viver em duas camadas, uma mulher acessível, quase frágil, e outra forte, impenetrável, que só aparecia em breves momentos, nos detalhes do olhar, na firmeza da postura, na precisão de cada gesto. Eu não sabia seu nome, não sabia seu cargo, não sabia nada sobre sua vida profissional, e isso só aumentava meu fascínio. Era como se estivesse me apaixonando por alguém inalcançável, sem saber que, na verdade, ela estava mais próxima do que eu imaginava. E então veio o dia em que tudo mudou, embora eu ainda não soubesse. Uma reunião na empresa, organizada de última hora, nos colocou frente a frente, e eu finalmente a vi de uma forma diferente. Imponente, segura, e comandando cada detalhe com uma autoridade que me fez engolir em seco. Foi nesse instante que percebi que aquela mulher que mexia tanto comigo não era apenas uma coincidência na minha vida, ela estava inserida em um mundo que eu nem imaginava. Mas eu ainda não sabia a verdade completa. E o que parecia apenas um encontro casual estava prestes a se transformar em algo muito mais intenso, dramático e inevitável. Porque, no fundo, eu já estava completamente enfeitiçado por ela, e nem imaginava que ela era minha chefe. O dia em que descobri a verdade começou como qualquer outro. Eu chegara cedo ao escritório, ainda tentando me acostumar com a rotina, o café forte ajudando a afastar o sono. Eu não tinha ideia de que aquela manhã mudaria tudo. Ela entrou na sala principal como sempre fazia, confiante, elegante, com aquela aura impossível de ignorar. Mas, desta vez, o olhar de todos os funcionários mudou. Sussurros baixos, olhares discretos, todos se curvando em respeito silencioso. Eu percebi que algo estava diferente, mas ainda não entendi o que. Foi quando o gerente se aproximou de mim, discreto, mas sério. Você sabe que vai participar da reunião com a CEO hoje, certo? Perguntou, como se esperasse que eu já soubesse. Meu estômago deu um nó. CEO. O coração disparou, e meu cérebro demorou alguns segundos para processar a informação. Então, olhando para ela, que se aproximava para cumprimentar os funcionários, tudo fez sentido. Era ela. A mesma mulher que eu conhecia há semanas, com quem havia trocado risadas, sorrisos e até olhares que queimavam. A mulher que me deixava nervoso com um simples gesto de mão. A CEO da empresa. Senti um frio na espinha, misturado com uma excitação que eu não podia controlar. Era embaraçoso, constrangedor e, ao mesmo tempo, impossível de ignorar. Cada detalhe dela, a postura, a elegância, a voz firme, me atingiu como uma onda de realidade brutal. Eu estava completamente apaixonado por alguém inacessível, e agora essa inacessibilidade tinha um peso oficial e concreto. A reunião começou, e eu me senti pequeno, quase invisível, embora estivesse sentado apenas algumas cadeiras à frente dela. Mas cada palavra que ela falava, cada decisão que tomava, parecia tocar algo dentro de mim. Eu não podia desviar o olhar, era impossível. Eu sentia o calor da admiração misturado com o medo de ser descoberto, de que ela percebesse a intensidade dos meus sentimentos. E, como se o destino gostasse de brincar comigo, a proximidade tornou-se inevitável. Durante a reunião, fui designado para apresentar um relatório sobre um projeto que eu supervisionava. Minha voz tremia levemente, minhas mãos suavam, e cada olhar que eu lançava para ela era carregado de um peso quase físico. Eu sabia que ela notaria minha ansiedade, minha dedicação, e talvez até a forma como meu corpo reagia à presença dela. Depois da reunião, um colega comentou casualmente: ela é exigente, mas justa. Vai te dar ótimas oportunidades se você se mostrar à altura. Eu assenti, mas meu cérebro estava preso em outro pensamento. Cada oportunidade agora significava mais proximidade com ela.
Mais risco, mais tensão, mais desejo silencioso. Nos dias seguintes, o conflito interno cresceu. Eu precisava manter profissionalismo absoluto, mas cada interação era um teste de autocontrole. Um toque acidental no braço dela, um sorriso que cruzava nossos olhares, uma conversa casual sobre projetos, tudo carregado de tensão que eu mal conseguia suportar. Ao mesmo tempo, percebi que ela parecia se interessar por mim de forma sutil, mas perceptível. Pequenos gestos, elogios ao meu trabalho, atenção aos detalhes que eu fazia, perguntas pessoais sob o pretexto de curiosidade profissional. Cada gesto me deixava em êxtase silencioso, e eu lutava contra meus próprios sentimentos para não parecer indiscreto ou desrespeitoso. O maior dilema era saber até onde eu poderia ir. Apaixonar-me da CEO parecia impossível, impróprio e arriscado. Mas o coração não escolhe. E cada encontro, cada projeto compartilhado, cada sorriso inesperado tornava impossível negar o que eu sentia. Eu estava em guerra comigo mesmo, desejo contra a razão, paixão contra a prudência. E foi nesse ponto que percebi uma verdade que mudaria tudo. Eu não podia simplesmente ignorar o que sentia. Mas confessar meus sentimentos poderia destruir minha carreira, ou criar a história mais intensa e inesperada da minha vida. A tensão estava no auge, e eu sabia que o próximo passo, seja um gesto, uma palavra, ou até um olhar mais prolongado, poderia definir nosso destino. Os meses seguintes foram uma mistura de êxtase e tormento. Trabalhar tão perto dela, observar cada gesto, cada nuance de suas expressões, cada sorriso sutil, era como caminhar numa corda bamba entre desejo e prudência. Eu estava completamente enfeitiçado, e cada momento que passávamos juntos, mesmo em situações profissionais, aumentava a tensão silenciosa que pairava no ar. Tudo começou com conversas simples, fora do horário de trabalho. Ela me convidava para cafés ou pequenas reuniões de brainstorming, mas havia algo mais em seu olhar. Um brilho que me deixava arrepiado. Cada risada compartilhada, cada opinião que eu ousava dar, parecia criar uma conexão que eu não podia ignorar. Em uma tarde chuvosa, ela sugeriu que trabalhássemos juntos em um projeto estratégico. Eu senti meu coração disparar. Seria apenas trabalho, racionalmente falando, mas a proximidade física, a troca de papéis, o toque das mãos ao passar documentos, tudo isso carregava uma eletricidade quase insuportável. Você tem uma visão interessante sobre isso, disse ela, olhando-me nos olhos por um instante que pareceu eterno. Gosto de quando alguém questiona de forma inteligente. Eu senti o rosto aquecer. O tom da voz, a forma como ela inclinou a cabeça, tudo dizia algo que meu cérebro teimava em ignorar. Havia uma atração silenciosa, quase proibida. Mas eu tinha que me conter. Eu era funcionário, ela era CEO, e ainda assim, cada fibra do meu corpo gritava que eu queria mais. As semanas seguintes foram marcadas por pequenos momentos de intimidade silenciosa, risadas compartilhadas no corredor, olhares que se prolongavam um segundo a mais do que o necessário, toques acidentais que deixavam ambos tensos e alertas. Cada interação era um jogo delicado de contenção e desejo. O primeiro momento de vulnerabilidade real veio numa noite de projeto intenso. Estávamos sozinhos na sala, revisando dados, quando um temporal começou do lado de fora. O som da chuva batendo nas janelas, a luz suave do monitor iluminando seus traços delicados, tudo conspirava para criar uma atmosfera quase cinematográfica. Ela se aproximou para me mostrar algo no computador, e eu senti o calor do corpo dela perto do meu. A respiração dela, sutil, tocando meu pescoço, fez meu coração disparar. Por um instante, nossos olhares se encontraram, e o silêncio falou mais do que qualquer palavra poderia expressar. "Está tudo bem?" perguntou, com uma preocupação genuína, mas seus olhos tinham um brilho que eu não podia decifrar. Sim, tudo bem, gaguejei, incapaz de manter a compostura. Só, cansado, talvez. Ela sorriu, quase divertida, e eu percebi que havia um jogo silencioso acontecendo. Ela sabia o efeito que tinha sobre mim, e eu sentia que, de alguma forma, ela também lutava contra seus próprios sentimentos.